Em estúdio, neste Jornal das 7, está o presidente da JSD, Pedro Rodrigues, e também o secretário-geral da Juventude Socialista, Pedro Alves. Agradeço aos dois a presença neste Jornal das 7. Começo por si, Pedro Rodrigues. Esperava todas estas críticas de todos os partidos às propostas de Pedro Passos Coelho para a revisão constitucional? Eu, de facto, não só não esperava, como fico surpreendido com esta estupefação até do Primeiro-Ministro, esta manobra, que eu diria, esta sim manobra de diversão, para tentar esconder mais uma vez aos portugueses e aos jovens portugueses os reais problemas que hoje enfrentamos. Embora eu perceba, repare que hoje o que se vive no país e o que se vive hoje no Governo e no Partido Socialista é uma desorientação enorme. Desorientação que, aliás, só vem ser mais uma vez reforçada pelas declarações hoje da Ministra do Trabalho, desmentidas por ela própria. Como tem-se visto também, repare que o Ministro do Ensino Superior, da Ciência e do Ensino Superior, que há uns tempos assinou com pouca e circunstância um contrato de confiança com o ensino superior, passados uns meses o que vemos é o decreto-lei de execução orçamental a cativar por 20% do valor das propinas e um decreto-lei que vem, pura e simplesmente, tirar 25 mil jovens do sistema de bolsas de ação social escolar. E agora o Ministro veio dizer ontem, mas apesar disso estar na lei, não é bem assim. E, portanto, estamos habituados a esta desorientação e estamos habituados, evidentemente, a esta começa a ser um bocadinho paralisante para o país e começa a ser um bocadinho desesperante para a juventude. Mas diga-me uma coisa, em relação às propostas de Pedro Passos Coelho para a revisão constitucional, que opinião tem pelo facto das principais críticas, ou melhor, das críticas mais duras, terem vindo do próprio PSD, e estou a falar de Pedro Santana Lopes? Olha, em primeiro lugar, as propostas de Pedro Passos Coelho para a revisão constitucional ainda não foram apresentadas. Foi apresentada uma e duas propostas de revisão constitucional. O PSD, como sabe, está a trabalhar num projeto de revisão constitucional, será apresentado oportunamente. E quando ele for apresentado, esperemos então também para ouvir aquelas que serão as propostas dos outros partidos. Então acha que Santana Lopes se precipitou ontem ao dar uma opinião sobre aquilo que tinha ouvido, nomeadamente para aumentar os poderes presidenciais? Eu julgo que a intervenção do Dr. Pedro Santana Lopes não foi feliz, mas é a minha opinião. Nós, no Partido Social Democrata, respeitamos a opinião dos militantes e ninguém tem que ir atrás da intervenção ou da opinião do presidente do partido. Mas repare o seguinte, nós ainda não ouvimos, por exemplo, o Partido Socialista dizer o que é que quer para a revisão constitucional. Nós ainda não ouvimos o Partido Socialista dizer o que é que entende sobre as reformas que são necessárias a empreender para modernizarmos a nossa Constituição. Mas permita-me que felicito, que não devia tê-lo feito no início, o meu colega Pedro Alves, estimo muito em vê-lo à frente da liderança da Juventude Socialista e estimo também e congratulo de facto, por ter eleito como prioridades para o seu mandato o emprego, a ação social escolar, o arrendamento jovem e o empreendedorismo. Fico muito satisfeito. Sabe porquê? São exatamente as áreas em que o Partido Socialista e o Governo falhou nestes anos. E, portanto, o que eu espero é que a Juventude Socialista se junte agora à JSD para, em conjunto, tentarmos encontrar soluções para aqueles que são os reais problemas do país. Fico muito satisfeito por isso e felicito Pedro Alves, por isso. Quer responder a esta espécie de provocação? Não é uma espécie de provocação, é um toque de saudação que também retribuo ao aniversário da JSD. Boa tarde a todos. Há, de facto, uma aposta nestas áreas cruciais que o Pedro Rodrigues referiu, mas não são de longe áreas que tenham sido descuradas pelo Partido Socialista, antes pelo contrário. A nossa abordagem do programa político que hoje aprovámos em Congresso Nacional é precisamente de reforçar um caminho que já está a ser traçado em todas estas áreas. Temos um desafio adicional, porque a situação económica do país mudou significativamente por força da crise e há que ter políticas ativas que previnam o crescimento do desemprego jovem e que, portanto, venham dar resposta a uma situação que é nova e uma situação que se agravou nos últimos tempos e que é inegável. Agora, podemos olhar para o passado e para o legado do atual e do anterior governo e verificamos, na política de apoio ao emprego, os estágios profissionais, várias medidas nesse sentido que envolveram, que deram oportunidades a milhares de jovens portugueses de terem uma oportunidade para quebrar o ciclo vicioso da dificuldade de acesso no mercado de trabalho. No que diz respeito ao eixo da habitação, também uma aposta muito clara através do programa Porta 65, que até recentemente foi objeto de revisão e foi objeto de melhoramento nas condições de acesso e nas condições de candidatura, e o próprio aspecto que